E aí, cachorreiros e cachorreiras? Bem, noite fria aqui, tá aqui todo agasalhado. Seguinte, fiz uma pergunta lá no meu Instagram, perguntando se as pessoas tinham alguma dúvida, se elas gostariam de ser respondidas aqui no vídeo no canal, e choveu pergunta. E esse vídeo nós vamos responder uma pergunta sobre aquelas reclamações do dia a dia no banho e tosa. Então roda a vinheta. Seguinte, o Iago Miranda mandou lá no meu Instagram como lidar com as reclamações do dia a dia. E ele complementou: você tem ótimos profissionais, usa bons produtos, faz um excelente banho e parece que nunca tá bom. Iago, vamos lá. Eu mudei muito minha opinião no decorrer do tempo. Eu amadureci muito como profissional, como prestador de serviço, amadureci muito como ser humano, como pai, e comecei a ver as coisas de um outro ângulo. Uma das coisas que me ajudou muito a entender essa relação de prestador de serviço e consumidor é quando eu me tornei consumidor daquilo que eu vendia. Eu sempre cuidei dos meus cães, né? Mas só a partir do momento que eu comecei a pagar para que outras pessoas cuidassem dos meus cães, eu comecei a entender como é ineficiente o serviço de banho e tosa hoje em dia. Por que eu digo que ele é ineficiente? Porque, infelizmente, a gente não foi ensinado, né? O mercado pet ele é um mercado muito jovem e todo o treinamento que foi dado nas últimas décadas, a gente considera aí que os treinamentos começaram ali do meio da década de 90 em diante, treinamentos que eu digo seminários, essas coisas mais efetivas, mas até de maneira mais constante, eles focavam diretamente no resultado da tosa em questão. Então, fazer uma tosa melhor, tudo mais. Não existia muito, não existe até hoje, quem dirá naquela época, muitos treinamentos para fazer com que a gente entendesse essa relação, porque existem vários níveis de amadurecimento do mercado, e naquela época, o momento que se vivia era que nós não tínhamos produtos, não tínhamos equipamentos de qualidade, nem produtos de qualidade, os poucos que estavam chegando precisava de uma instrução para que fosse usado e até que despertasse interesse no mercado em adquiri-los. E também as pessoas não sentiam interesse em comprar aqueles produtos e equipamentos que existiam no momento, até porque eles nem sabiam usar. Então as campanhas vieram sendo feitas de capacitação. A Oster foi uma das primeiras que investiu nisso no Brasil, por exemplo, para ensinar as pessoas a fazer o serviço melhor. E assim, e dessa maneira, quando você faz o serviço melhor, você tem necessidade de equipamentos que auxiliem você a chegar naquele resultado específico. Bem, então você entende esse amadurecimento? Hoje, a gente vive um mundo um pouco diferente. Naquela época, a gente tem um costume de a gente pegar algo que a gente domina e achar que quem não faz aquilo da maneira que você faz, aquilo que você domina, são pessoas que são fracas, são ruins e tal. Isso é um pensamento muito comum quando a gente é imaturo profissionalmente falando. Eu pensava muito assim também. Hoje é muito diferente. Então hoje eu torço para que tenham pessoas que falem sobre empreendedorismo, eu torço para que tenham pessoas que falem sobre primeiros socorros, para que tenham pessoas que falem sobre como ter creche, melhorar o pet, o atendimento, a administração, a gestão atosa, a competição, as escolas. Então, por quê? Quanto mais profissionais trabalhando nesses diferentes segmentos, melhor vai ser a formação do mercado e a evolução do mercado no decorrer dos anos. Então, infelizmente, existem poucos profissionais que trabalham essa parte, né? Essa parte de realmente entender sobre relação. Uma dica que eu te dou é, a partir do momento que você começa a consumir o serviço que você vende, você começa a ver que talvez o teu serviço não seja tão incrível quanto você pensa. Porque não tem como você julgar bom se não é você que consome o seu serviço. Quando eu comecei a pagar por serviço de banho e tosa, eu percebi como o serviço é falho. Ou seja, eu mandava minha cachorra para uma das pessoas que eu mais confio e a tosa não era feita do jeito que eu queria. Eu mandava fazer de um jeito, vinha de outro. Então eu fui vendo como isso dá margem para reclamação. Porque o banho ideal não é aquele que você julga ideal, porque você não consome. O banho ideal é aquele que atende à necessidade de quem está buscando a solução no seu pet. Ou seja, então hoje quando um cliente reclama, eu gostaria primeiramente entender o que ele quer, né, qual é a reclamação dele, e eu tento fazer aquilo que agrada a ele, porque é para isso que ele está pagando. Existem clientes que
me pagam para fazer o que eu gosto, porque eles também gostam do que eu gosto. Mas existem clientes que me pagam simplesmente para que eu faça o que eles gostam. E se eu achar que todo cliente tem que se adequar à minha realidade ou o que eu tenho a oferecer, aí você realmente acaba se prejudicando bastante com o passar do tempo. Quando você tem uma loja muito madura, com muitos clientes, uma loja muito bem sucedida, é muito normal que os clientes se adaptem à sua realidade. Mas isso não é a realidade de todo mundo. Muitos pets estão na luta, estão começando agora, muito banho tosse está começando agora. E essas pessoas têm que entender muito bem a mentalidade de quem consome. E não tem como você entender melhor sobre o teu cliente se você não consumir aquilo que você vende, né? Então, eu falo muito isso, né? Hoje, se você, quando lida com shampoo, por exemplo, químico, ele trabalhou meses e meses e meses para produzir um shampoo, um cosmético para cachorro, e para ele que trabalhou muito ali na teoria, no laboratório, o produto que ele criou é o melhor produto do mundo. Então, se você perguntar para a marca, os químicos da marca A ou os proprietários da marca A, o shampoo dele é o melhor do mundo. Se você perguntar o da outra, é o melhor do mundo. Mas a gente que consome, a gente sabe que há uma diferença gritante entre os produtos, principalmente com relação a resultado. Eles nunca vão entender enquanto eles não consumirem aquilo que eles produzem. Então, uma vez eu dei uma sugestão para uma empresa, que é muita amiga minha, e elas falaram: "Ai, que legal, olha, Jonathan, esse produto que você indicou pra gente, ele tem a mesma composição do nosso", né? Eu falei: "Ah, que legal, a diferença é que o seu não funciona e esse funciona muito bem." Ou seja, vocês têm a mesma matéria-prima. "Ah, não, mas o nosso funciona, Jonathan." Eu disse: "Quantos cães vocês desembaraçaram com esse produto nessa última semana?" "Ah, nenhum." "E nesse mês?" "Nenhum." "E esse ano?" "Como é que você sabe?" Então eu disse: "Poxa, que tal você vir aqui para a escola e desembaraçar, ficar uma semana desembaraçando cães? Eu tenho certeza que você vai ver rápido. No primeiro dia você já vai ver a grande diferença do resultado que um produto tem. Uma vez que você usa, você entende a realidade, né? Aquilo que é real e não a teoria." E isso foi muito bem entendido por eles, até que eles falaram: "Caramba, a gente realmente precisa entender um pouco mais da parte prática." Então, quando você começar a entender um pouco mais o outro lado, talvez você sofra menos com as críticas e você resolva mais os problemas que os clientes têm. Aqui, quem fala para vocês é um cara que se transformou no pensamento, porque o que eu vivia lá atrás não é o que eu vivo hoje. Então hoje eu estou numa posição muito mais equilibrada, entendendo os dois lados, do que totalmente do lado de lá. Então hoje eu sou um cara muito mais maleável e muito mais fácil de aceitar uma sugestão, de ouvir quem consome o meu produto. E hoje você vê, a gente tem um percentual aqui na casa de zero ponto alguma coisa de crítica dos produtos que eu desenvolvo, ou seja, é muito baixo, não chega a ser nem a 1%. Então, por que os produtos são bons? Porque eu consumo. Ou seja, da mesma maneira que eu não quero uma tesoura com problema no momento em que eu estou competindo, que eu estou fazendo uma tosa legal, o meu cliente também não quer. Então, a partir do momento que eu atendo as minhas expectativas como consumidor, exigente que eu sou, eu tenho certeza que os outros, por mais que sejam exigentes, tão exigentes quanto eu, ainda assim vão ser muito bem atendidos. Então, acho que pode ser que eu tenha te ajudado aí de alguma forma. Então, se você gostou, deixa seu like, concorda comigo, não concorda, comenta aqui embaixo. Se você concorda, comenta aqui, não concorda, deixa sua opinião aqui sobre esse assunto, como é que você lida com isso. Eu vou adorar ler todos os comentários de vocês. Deixa o like para ajudar a gente, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.